Noções de direito administrativo. Nesse vídeo, veremos sobre os atos administrativos. Os atos administrativos são um dos temas mais recorrentes em concursos públicos, especialmente para carreiras jurídicas e administrativas. Eles representam a manifestação da vontade da administração pública e devem obedecer a determinados requisitos para serem considerados válidos. Conceito de ato administrativo. O ato administrativo é uma manifestação unilateral da administração pública que cria, modifica, extingue ou reconhece direitos e obrigações no âmbito do direito público. Ele deve sempre atender ao interesse público e respeitar os princípios administrativos. Elementos dos atos administrativos. Para ser válido, um ato administrativo deve conter os seguintes elementos: competência. Quem tem o poder para praticar o ato deve respeitar hierarquia, delegação e avocação. Finalidade. Deve atender ao interesse público e não a interesses pessoais. Forma. Deve seguir a forma prevista em lei, geralmente escrita. Motivo. É a situação de fato ou de direito que justifica o ato. E objeto. É o efeito prático do ato, o que ele determina ou concede. Classificação dos atos administrativos. Os atos administrativos podem ser classificados de diversas formas. Quanto à formação da vontade, atos simples resultam da vontade de um único órgão, exemplo, nomeação de servidor. Atos compostos dependem de um segundo ato para produzir efeitos, exemplo, homologação de concurso público. Atos complexos exigem manifestação conjunta de dois ou mais órgãos, exemplo, aposentadoria de servidor público. Classificação dos atos administrativos quanto aos efeitos. Atos constitutivos criam, modificam ou extinguem direitos. Exemplo, concessão de licença. Atos declaratórios apenas reconhecem uma situação jurídica pré-existente. Exemplo, reconhecimento de tempo de serviço. Classificação dos atos administrativos quanto ao destinatário. Atos gerais possuem caráter abstrato, aplicando-se a um número indeterminado de pessoas. Exemplo, regulamentos. Atos individuais aplicam-se a destinatários específicos. Exemplo, exoneração de um servidor. Espécies de atos administrativos. Os atos administrativos podem assumir diferentes espécies. Normativos criam normas gerais e abstratas. Exemplo, regulamentos, portarias. Ordinatórios regulam a organização interna da administração. Exemplo, circulares, ordens de serviço. Negociais concedem direitos ou benefícios aos particulares. Exemplo, licenças, permissões. Punitivos impõem sanções administrativas. Exemplo, multas, demissões. Enunciativos declaram um direito sem criar novas obrigações. Exemplo, atestados, certidões. Extinção dos atos administrativos. Os atos administrativos podem ser extintos de diversas formas. Revogação, quando o ato é legal, mas inconveniente. Anulação, quando há ilegalidade no ato, podendo ser feita pela administração ou pelo judiciário. Cassação, quando o destinatário descumpre os requisitos para manter o ato. Caducidade, quando uma nova lei torna o ato inviável. Contraposição, quando um novo ato contradiz e substitui o anterior. Atualizações legislativas e jurisprudenciais. Lei nº 13.655, de 2018, alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, introduziu regras para a interpretação dos atos administrativos, exigindo motivação e ponderação dos impactos das decisões. Reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Lei nº 14.230, de 2021, tornou mais rigorosos os critérios para anulação de atos administrativos por improbidade. Nova Lei de Licitações. Lei nº 14.133, de 2021, reforçou a necessidade de motivação detalhada em atos administrativos relacionados a contratações públicas. Temas mais cobrados em concursos públicos. Diferença entre anulação e revogação de atos administrativos. Elementos e classificação dos atos administrativos. Teoria dos motivos determinantes. O motivo do ato deve ser verdadeiro e justificado. Controle judicial dos atos administrativos.
O judiciário pode analisar a legalidade, mas não a conveniência dos atos administrativos, com validação de atos administrativos. A administração pode corrigir atos ilegais se não houver prejuízo aos administrados. Vejamos agora algumas questões anteriores sobre o assunto atos administrativos. Vejamos uma situação hipotética. Um determinado agente público, alguns meses após expedir uma ordem interna para a organização dos trabalhos da equipe sob sua liderança, conclui que a ordem trouxe mais prejuízos à organização dos trabalhos do que benefícios, gerando dúvidas na sua aplicação e maior morosidade na análise dos pedidos formulados pelos cidadãos à administração. Diante desse quadro, é correto afirmar que a forma mais adequada para a modificação da norma vigente, visando a correção do problema identificado, é a revogação do ato administrativo. Meirelles classifica os atos administrativos em 5 espécies. Nesse sentido, assinale a alternativa que representa um ato administrativo enunciativo. Certidão administrativa emitida pela Secretaria Municipal das Finanças de São Vicente do Sul, relativa à certidão negativa de débitos fiscais do contribuinte. Considerando a disciplina do direito administrativo, o CRP 03 observará, na aplicação da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, entre outros, os princípios da probidade administrativa, do planejamento, da transparência, da segregação de funções, da vinculação ao edital e do desenvolvimento nacional sustentável. Os atos administrativos se presumem editados em conformidade com o ordenamento jurídico, presunção de legitimidade, bem como as informações neles contidas se presumem verdadeiras, presunção de veracidade. Conforme o artigo 53 da Lei nº 9.784, de 1999, a administração pública deve tomar providências em relação aos atos administrativos quando estes forem eivados de vício de legalidade ou quando forem revogados por questões de conveniência. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente os dois processos distintos abordados neste artigo? A anulação de atos administrativos viciados deve ocorrer para corrigir atos ilegais, enquanto a revogação se dá por motivo de conveniência ou oportunidade. Os atos administrativos devem ser motivados em situações específicas. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente um caso em que a motivação é obrigatória, quando o ato administrativo resultar na imposição de penalidade ou agravamento de encargos? São deveres do administrado perante a administração pública, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo, expor os fatos conforme a verdade, garantindo a transparência nas informações prestadas, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, mantendo a ética nas relações com a administração, não agir de modo temerário, respeitando as normas e os procedimentos estabelecidos pela administração, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Considerando os atributos dos atos administrativos, os atos administrativos impõem-se ao particular independentemente de sua concordância, atributo inexistente nos atos negociais. Revogação é o ato administrativo discricionário pelo qual a administração extingue um ato válido por razões de oportunidade e conveniência. Assinale a alternativa correta. Não podem ser revogados os atos vinculados, precisamente porque nestes não há aspectos concernentes à oportunidade e conveniência. O ato unilateral pelo qual a autoridade competente atesta a legitimidade formal de outro ato jurídico, sem manifestar necessária concordância quanto ao conteúdo, é denominado de visto. Em relação aos elementos do ato administrativo, a forma é o modo através do qual se exterioriza o ato administrativo. É seu revestimento. É outro elemento sempre essencial à validade do ato. Se não existe forma, não existe ato. Se a forma não é respeitada, o ato é nulo. O ato administrativo refere-se a uma categoria específica de atos praticados no exercício da função administrativa. Uma característica própria do ato administrativo é a de produzir efeitos jurídicos imediatos e estar sempre sujeito a controle judicial. Sobre a extinção dos atos administrativos, marque o quesito correto conforme a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos,
ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. A decisão administrativa ou jurisdicional que decretar a invalidação de ato administrativo deverá indicar, de modo expresso, suas consequências jurídicas e administrativas, e deverá ainda, quando for o caso, apontar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Após compreender a distinção entre a anulação e a revogação dos atos administrativos e verificar as peculiaridades atinentes ao controle exercido pelos tribunais de contas sobre os atos discricionários realizados pelo Poder Executivo, Maristela verificou corretamente que não compete ao Tribunal de Contas revogar tais atos administrativos, pois não é o órgão competente para o exercício da discricionariedade. No âmbito dos atributos dos atos administrativos, existe aquele que costuma ser indicado como fundamento para a inversão do ônus da prova, no sentido de que caberá ao administrado demonstrar a ilegalidade do ato administrativo. Nesse contexto, o mencionado atributo é a presunção de veracidade, em razão do qual se presumem verdadeiros os fatos alegados pela administração. A finalidade do ato administrativo é um elemento essencial para que ele seja considerado válido. Sobre ele, assinale a alternativa correta. A finalidade geral e imediata de todo ato administrativo deve ser a satisfação do interesse público. Além disso, cada ato terá uma finalidade específica e imediata, relacionada ao resultado específico que ele busca produzir. Vejamos uma situação hipotética. Após constatar que determinado estabelecimento comercial está situado em área que não admite qualquer edificação, por ser ambientalmente protegida, o agente de fiscalização do órgão ambiental municipal determina sua imediata interdição e consequente demolição, sem passar pelo crivo do Poder Judiciário. Tal situação está relacionada ao seguinte atributo dos atos administrativos: auto-executoriedade. Sobre a revogação e a anulação de atos administrativos, assinale a alternativa correta. A revogação ocorre quando o ato é válido, mas, segundo o critério discricionário da administração, tornou-se inoportuno ou inconveniente. Imagine uma situação em que a lei exija a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos para certa decisão administrativa, enquanto aspecto não essencial ao ato administrativo correspondente. Caso a autoridade competente não cumpra a aludida determinação, em situação em que as respectivas razões existam, sejam verdadeiras e congruentes com o ato, é correto afirmar que a mencionada ausência de motivação caracteriza vício no elemento forma, que é passivo de convalidação. À luz das disposições jurisprudenciais e doutrinárias predominantes acerca dos atos administrativos, a administração pode anular seus próprios atos, quando ilegais, ou revogá-los, quando inoportunos ou inconvenientes, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Imperatividade, tipicidade, autoexecutoriedade e presunção de legitimidade são atributos dos atos administrativos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são elementos dos atos administrativos. O desfazimento do ato administrativo, devido ao descumprimento pelo destinatário das condições fundamentais para que continuasse a desfrutar de determinada situação jurídica, configura a cassação. Na classificação dos atos administrativos, aquele na qual o motivo corresponde a uma única e obrigatória decisão por parte da administração pública, pois configura uma situação objetiva descrita na lei, denomina-se vinculados. O atributo de um ato administrativo, na qual é fundamentado pela segurança jurídica, na qual decorre do princípio da legalidade e que impossibilita que a administração pública pratique atos inominados, é conhecido como tipicidade. Vejamos agora alguns flashcards sobre atos administrativos, para aprimorar ainda mais os conhecimentos. O que são atos administrativos? São manifestações unilaterais da administração pública que visam a produzir efeitos no ordenamento jurídico, regulando e executando a vontade do Estado. Quais são os requisitos dos atos administrativos? Competência, finalidade, forma,
motivação, objeto e capacidade. O que é competência no contexto de atos administrativos? É a aptidão legal atribuída a uma autoridade para praticar determinado ato administrativo, de acordo com a sua esfera de atribuição. O que é finalidade no contexto de atos administrativos? É o objetivo que o ato administrativo visa atingir, que deve ser sempre o interesse público. O que é a forma no contexto de atos administrativos? A forma é a maneira pela qual o ato administrativo se manifesta, que pode ser escrita, verbal ou por outro meio determinado pela lei. O que é motivação no contexto de atos administrativos? É a exposição dos motivos que justificam a prática do ato administrativo, especialmente quando a lei exige ou quando o ato afeta direitos de terceiros. O que é objeto no contexto de atos administrativos? É o efeito jurídico que o ato busca produzir, como, por exemplo, a criação de um direito ou imposição de uma obrigação. O que é capacidade no contexto de atos administrativos? É a aptidão da administração pública para praticar atos dentro dos limites estabelecidos pela lei. Quais são os tipos de atos administrativos? Atos vinculados. Não há discricionariedade. Atos discricionários. Existe liberdade para a autoridade decidir. O que são atos administrativos simples? São aqueles que envolvem apenas uma manifestação de vontade, como uma ordem ou determinação. O que são atos administrativos complexos? São aqueles que necessitam da combinação de mais de uma vontade para produzir efeito, como nas nomeações que dependem de uma proposta e de uma aprovação. O que são atos administrativos compostos? São atos que necessitam de um procedimento prévio de deliberação, como o parecer de uma comissão que antecede uma decisão administrativa. O que é a presunção de legitimidade dos atos administrativos? Significa que os atos administrativos são considerados válidos até que se prove o contrário, salvo em caso de ilegalidade manifesta. O que é autotutela? É a faculdade que a administração tem de revisar seus próprios atos, anulando-os ou revogando-os, quando necessário. Qual é a diferença entre anulação e revogação de um ato administrativo? Anulação: ato viciado por ilegalidade, sendo nulo. Revogação: ato legítimo, mas inconveniente ou inoportuno, sendo retirado do ordenamento. Que é a irretroatividade dos atos administrativos. A regra é que os atos administrativos não retroagem, ou seja, não têm efeitos sobre situações passadas, salvo exceções previstas em lei. Quais são os efeitos da anulação de um ato administrativo? O ato é considerado nulo, como se nunca tivesse existido, gerando a obrigação de reparar os danos causados quando houver. O que caracteriza a revogação de um ato administrativo? A revogação ocorre por conveniência ou oportunidade administrativa, em casos em que o ato é válido, mas não mais necessário ou adequado. O que é a convalidação de um ato administrativo? É o processo pelo qual um ato administrativo viciado é corrigido, quando possível, por meio da correção do defeito. Que é um ato administrativo definitivo? É um ato que produz efeitos plenos e imediatos, como uma licença ou uma permissão. O que é um ato administrativo precário? É um ato que pode ser revogado a qualquer momento, por conveniência administrativa, como a concessão de serviços públicos. Que são os atos administrativos normativos? São atos administrativos que criam normas gerais e abstratas, como decretos e regulamentos. Quais são os atos administrativos enunciativos? São atos que apenas revelam uma situação existente, sem produzir novos efeitos, como certidões ou atestados. Que é o ato administrativo de gestão? São atos que visam a organização interna da administração, sem a criação de direitos ou deveres para o administrado, como o ato de nomeação de servidores. O que são os atos administrativos de império? São atos administrativos que impõem obrigações aos administrados, como multas e notificações. O que é
o princípio da publicidade no ato administrativo? Refere-se à exigência de que os atos administrativos sejam divulgados para garantir o controle social e a transparência. O que é a motivação dos atos administrativos? É a exigência de que a administração justifique as razões de seus atos, especialmente quando estes afetem direitos de terceiros. Que é a vinculação do ato administrativo? É a obrigatoriedade de que a autoridade administrativa haja conforme a lei, sem margem para discricionariedade. Quais são os efeitos da revogação de um ato administrativo? A revogação retira o ato do ordenamento jurídico, mas ele permanece válido até o momento da revogação, gerando efeitos anteriores. Que é o princípio da legalidade no ato administrativo? Significa que os atos administrativos devem ser praticados estritamente conforme a lei, sob pena de nulidade. Bons estudos e até o próximo vídeo.